era alegre, ela sorrindo, ela virando para mim falando: pai, eu te amo, igual ela falou no domingo, antes de sair de casa. Um caso recente chocou a população de Minas Gerais. Apesar de já estarmos acostumados com tanta violência que acontece diariamente no país, quando envolve uma criança, o sentimento de revolta e indignação com certeza é bem maior. Uma menina de apenas 10 anos de idade que havia saído de sua casa para ir comprar pão na padaria. Ela foi encontrada morta com indícios de violência sexual e asfixia. O assassino foi encontrado e o pior, tudo leva a crer que ele já teria cometido o mesmo crime há 10 anos atrás. Nesse vídeo eu vou te contar a história triste e chocante da menina Bárbara. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos, morta em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Bárbara Vitória Vitalino Rodrigues, ela era uma menina de 10 anos que morava na região de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Infelizmente ela teve sua vida interrompida por conta de um monstro que apareceu no seu caminho. Esse caso é recente, aconteceu no dia 31 de julho desse ano. Essa foi a última vez que a Bárbara foi vista então pela família. Como de costume, a criança saiu ali de sua casa próximo das 18 horas para ir até a padaria comprar pão. Chegando lá, ela fez a sua compra, como sempre fazia, e foi embora. Essas imagens foram registradas inclusive por câmeras de segurança. Depois de sair da padaria, a menina simplesmente desapareceu. A família chegou até mesmo a divulgar algumas fotos e a organizar buscas. O suspeito. Depois do desaparecimento da garota, começaram então as buscas para saber onde estaria a Bárbara. Foi então que acharam imagens de câmera de segurança mostrando a menina na rua com a sacola de pão nas mãos e depois outras imagens mostrando ela conversando com um homem. Esse senhor era o Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos. Ele era um catador de reciclagem ali da região. É claro que logo depois disso ele já se tornaria o principal suspeito do desaparecimento de Bárbara. Já de noite, ele aparece na mesma câmera empurrando um carrinho, que mais tarde descobriram ser infelizmente o corpo da jovem. Eles analisam o momento em que um homem passa com um carrinho de mão na noite de domingo. Ele aparece subindo a Rua 4. Este é o caminho para o campo de futebol onde o corpo foi encontrado. 53 minutos depois, o homem retorna pelo mesmo trajeto. Moradores que o viram passando afirmam que é a mesma pessoa que aparece nas imagens conversando com Bárbara. A polícia chegou a ir até a casa de Paulo e o levou na delegacia no dia 1 de agosto. Na casa foi encontrada uma sacola de pães iguais ao que a menina carregava. Depois foi comprovado que não era a mesma sacola e apesar de Paulo negar que conhecia a criança, o seu próprio filho reconheceu que o homem das filmagens que aparecia conversando com Bárbara era ele. Bom, tempo depois ele acabou assumindo que teria feito um serviço elétrico na casa da mãe de Bárbara. Mesmo com tudo isso, todas essas evidências, por incrível que pareça, o Paulo foi liberado, porque não tinham provas concretas do crime, Até mesmo porque quando isso aconteceu, o corpo da menina ainda não tinha sido encontrado. Segundo o boletim de ocorrência, primeiro Paulo Sérgio negou que era ele nas imagens. Depois mudou a versão, mas disse que não tinha feito nada com Bárbara. Ele foi liberado por falta de provas. A descoberta do corpo. No dia 2 de agosto, o corpo de Bárbara foi encontrado. Ele estava sem calças, vestindo apenas uma camisa do time Atlético Mineiro e foi encontrado por uma moça que ajudava nas buscas. O corpo estava em um campo de futebol que ficava ali a mais ou menos uns 500 metros da casa da menina. E também foi encontrado ali uma corda que, ao que tudo indica, teria sido usada para asfixiar a menina e também, posteriormente, violentá-la. No enterro de Bárbara, de 10 anos, o sentimento era de dor e revolta. Uma menina muito carinhosa, a todo momento abraçava a gente, falava que ama. A brutalidade do crime chocou os mineiros e atraiu uma multidão para o cortejo. Culpado e morte.
Na noite do dia 2 de agosto, o Paulo Sérgio acabou entregando de forma voluntária um material ali de coleta de exame de DNA para a polícia, né? Além disso, também foi encontrado ali o material genético do Paulo nas unhas e no cadarço usado para amarrar as mãos da Bárbara, né? Enfim, não tinha mais nada a ser feito, estava óbvio ali com essas provas que o Paulo era então o culpado pela morte da menina. Parte desse material, não foi todo, né? Coincidiu com o perfil genético do Paulo que ele havia fornecido na segunda-feira, terça-feira, logo depois do crime. Um dia depois que acharam o corpo de Bárbara, o Paulo foi encontrado morto na casa de sua tia, no bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte, né? Os sinais são de que ele teria cometido suicídio por enforcamento. Na hora do enterro, a polícia foi chamada para atender a uma ocorrência nesta rua onde mora a tia do suspeito. Ele estava escondido na casa dela e decidiu tirar a própria vida. Outro crime. Há também a possibilidade de Paulo ter participado de outro crime bastante similar, para não dizer idêntico, cara. Em maio de 2012, em Santa Luzia, a Bianca Santos Faria também teria sido vítima, supostamente, do Paulo, né? Porque não se tem provas, mas tudo leva a crer muito, né? E vocês vão entender o porquê que também foi ele. Essa menina, né, a Bianca, ela também tinha saído para comprar pão, né? Ela na época tinha 11 anos de idade e, enfim, desapareceu. Seu corpo foi encontrado depois a mais ou menos 1 quilômetro de onde morava, com as mesmas marcas de asfixia e também de estupro. A enteada dele foi morta da mesma maneira cerca de 10 anos atrás. Bianca tinha 11 anos, saiu sozinha para ir à padaria e não voltou. E o Paulo ia até a casa ali da mãe da menina também para fazer bicos de eletricista na época, né? Quando a polícia começou a investigar o Paulo, ele era um dos suspeitos também, ele simplesmente sumiu da cidade, né? Assim que houve essa fatalidade com o caso da menina Bárbara, né? A polícia rapidamente ligou os pontos com a similaridade da ação com esse outro crime, né? Da Bianca. O corpo da menina foi encontrado pelo padrasto 3 dias depois em uma mata. Bianca morreu estrangulada e tinha sofrido violência sexual. Nesse caso da menina Bianca, a mãe ainda não tinha uma resposta até então concreta de quem tinha feito isso. Até então o caso estava meio que encerrado sem ter encontrado o verdadeiro assassino da menina, né? Só que tudo realmente leva a crer que tenha sido o mesmo homem, né? Já que a própria mãe da Bianca reconheceu o Paulo quando começaram a compartilhar o caso da Bárbara. E eu não consigo nem imaginar o quanto essa mãe está sofrendo, né? Tanto a mãe da Bianca, que já passou por isso aí há 10 anos atrás, e agora, né, a mãe da Bárbara. O inquérito não foi concluído, eu não obtive respostas até hoje, eu não tenho uma resposta concreta de quem fez isso com a minha filha, quem fez essa brutalidade com ela. Passaram-se 10 anos, teve que acontecer com uma outra criança para poder vir à tona o caso da minha filha que aconteceu em 2012. Bom, o desgraçado morreu, mas infelizmente, né, isso não traz a menina de volta. Pelo menos a gente sabe que ele não voltará a cometer esse tipo de crime. A polícia também não descartou a possibilidade de ter mais alguém envolvido nesses casos aí, né? Também investiga se Paulo tem envolvimento em outros crimes sexuais registrados na região. Bom, agora eu quero saber de você. Qual que você acha que seria a pena adequada para um meliante que comete esse tipo de crime? Escreve aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, é @omarcelomilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.